Sabe, no mundo de hoje, cada segundo vale ouro, né? E uma falha de sistema, nossa, pode ser um desastre. Mas e se desse para a gente se antecipar? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos ver como o monitoramento automático pode ser tipo uma torre de vigia, sabe? Ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir que nada de importante passe batido. Pensa só num cenário. Um processo que é super crítico para o negócio, simplesmente para. Do nada, sem nenhum alarme, sem nenhum aviso, ele só para de funcionar. Isso aí é o pesadelo de qualquer pessoa que gerencia um projeto, a tal da falha silenciosa. Aí fica aquela pergunta, né? Qual o tamanho do estrago até alguém finalmente perceber? A gente está falando de grana perdida, de oportunidades que vão embora ou até de dados que se corrompem. No fim das contas, o tempo que se leva para detectar o problema é tudo. Olha, por muito tempo, o jeito de resolver isso era na mão. Checagem manual mesmo. Só que um processo lento, que não acontece toda hora e, claro, super sujeito a erro humano. Já a abordagem mais moderna, nossa, é outra história, transforma tudo. Os alertas automatizados são instantâneos, ficam de olho 24/7 e são muito precisos. Fica bem óbvio qual caminho seguir, né? Bom, e é justamente por isso que a gente entra na nossa primeira sessão. A armadilha do monitoramento manual. Vamos dar uma olhada mais de perto para entender por que esse jeito antigo de fazer as coisas simplesmente não dá mais conta do recado. Os problemas são bem claros, né? Para começar, gasta um tempo precioso da equipe que podia estar fazendo algo mais estratégico. Segundo, sempre tem o risco do erro humano. Um simples esquecimento pode virar uma catástrofe. E por último, vamos ser sinceros, é humanamente impossível alguém ficar de olho em tudo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas claro, existe uma solução bem poderosa para isso. Agora, na sessão 2, a gente vai conhecer a dupla dinâmica da automação. É ela que resolve esses pepinos todos de um jeito bem elegante e super eficiente. O primeiro nome dessa dupla é o 8N. Ele é um motor de automação open source, ou seja, de código aberto. Para ficar fácil de entender, imagina que eles são tipo pecinhas de Lego digitais. É uma plataforma que a gente chama de low code, que permite criar fluxos de trabalho super personalizados, conectando centenas de serviços diferentes. Tudo de forma bem visual. É flexibilidade pura. E o segundo integrante é o Slack, que muita gente já conhece como o hub de comunicação da equipe. Mas ele é muito mais do que só um chat. Ele funciona como o canal central para receber alertas. E não é qualquer alerta. São alertas instantâneos, cheios de detalhes e que já dão uma direção do que fazer, sabe? Isso permite que a equipe se organize e responda muito, mas muito rápido. Mas o verdadeiro poder mesmo, a mágica, está na combinação dos dois. Não é só sobre ter duas ferramentas boas, mas como elas trabalham juntas. Pensa assim, o N8N é o cérebro da operação, ele que constrói toda a vigilância personalizada. E o Slack? O Slack é o sistema nervoso, que garante que o alerta chegue na pessoa certa na hora exata. O resultado disso é uma flexibilidade absurda, um tempo de resposta quase instantâneo e um custo-benefício incrível, até porque o N8N é de código aberto. Ok, agora vamos para a parte prática, né? Mão na massa. Na sessão 3, a gente vai explorar 4 jogadas, 4 estratégias essenciais de monitoramento. Imagina que é uma jornada. A gente começa olhando para dentro de casa, para as nossas próprias ferramentas, e aos poucos vai expandindo o olhar para o mundo lá fora. A gente vai cobrir desde a estabilidade dos sistemas até inteligência de mercado. Beleza? Primeira jogada, monitorar o próprio sistema de automação. A ideia aqui é bem simples. Receber uma notificação toda vez que um fluxo de trabalho do N8N der algum erro. É basicamente a automação vigiando a si mesma. Bem meta, né? E o processo é super direto. Primeiro, a gente agenda uma checagem de tempos em tempos. Depois, consulta a API do N8 para ver se teve alguma falha. Aí, para não virar bagunça, a gente agrupa os erros por workflow, sabe? Para evitar um monte de notificação repetida. E por fim, manda um alerta bem detalhado para o Slack. Acabou aquela história de ficar olhando o log na mão. A segunda estratégia é um clássico, daquelas que não podem faltar. Monitorar se sites e APIs estão no ar. Pensa bem, se o negócio depende de estar online, isso não é só importante, é absolutamente crítico. O workflow aqui também é bem tranquilo de entender. A cada, 5 ou 15 minutos, ele vai lá e tenta visitar o site ou a API, fazendo o que a gente chama de requisição HTTP. Se a resposta do servidor for algum problema, tipo um erro 404, página não encontrada, ou um 500, erro de servidor, na mesma hora ele manda um alerta para o Slack. Simples assim e super eficaz para garantir que tudo fique de pé.
Agora, a terceira jogada é focada em segurança. O objetivo aqui é pescar atividades suspeitas. Por exemplo, um aumento repentino de tentativas de login que dão errado. Isso pode ser um sinal de que alguém está tentando forçar a entrada, um ataque. Funciona assim. O sistema dá uma olhada nos logs de segurança de tempos em tempos, procura por eventos de falha de login e conta quantos aconteceram. Se esse número passar de um limite que a gente definiu, tipo mais de 5 tentativas em 15 minutos, por exemplo, ele dispara um alerta para o canal de segurança já com todos os detalhes, inclusive o endereço de IP de onde veio a tentativa. E a nossa quarta e última estratégia vai para uma área diferente. Ela mostra como o monitoramento pode ser uma ferramenta de inteligência de negócios. A gente vai ver como dá para ficar de olho em palavras-chave e até nos concorrentes, tudo de forma automática. O fluxo é o seguinte: ele busca conteúdo em fontes que a gente já deixou definidas, tipo blogs, sites de notícias ou feeds RSS. Daí, ele filtra tudo usando palavras-chave estratégicas. Pode ser o nome de um concorrente, o lançamento de um produto, uma promoção. Assim que ele acha alguma coisa relevante, manda um resuminho direto para um canal de inteligência de mercado. É automação trabalhando para gerar insights de negócio. Fantástico! Olha, receber alertas é ótimo, mas receber os alertas certos é melhor ainda. Então agora, na seção 4, nosso foco vai ser em como criar alertas que são mais inteligentes e que realmente levam a uma ação. E claro, como evitar aquela chuva de notificações que ninguém aguenta. Para a gente não cair na tal da fadiga de alerta, tem umas dicas boas. A primeira é usar lógica condicional para filtrar aqueles erros que não são tão críticos. Outra tática é juntar vários eventos parecidos num único alerta, um resumo. E claro, uma coisa super importante, usar canais diferentes no Slack para cada nível de gravidade. Assim, a equipe consegue manter o foco no que é realmente urgente. E para a gente fechar com chave de ouro, a seção 5 traz as regras de ouro para um monitoramento eficaz. É um compilado de boas práticas para garantir que esse sistema todo funcione bem e continue funcionando a longo prazo. Essa tabela aqui é um resumo bem prático de como aplicar cada uma dessas estratégias. Dá para ver os 4 tipos de monitoramento que a gente conversou, com uma sugestão de frequência, o canal ideal no Slack e para que serve cada um. É uma referência excelente na hora de planejar como implementar tudo isso. E para fechar, as 5 regras de ouro. Anota aí. Primeiro, defina objetivos claros. Monitore só o que realmente importa, sem exageros. Segundo, teste. Teste muito, simulando falhas para ver se tudo funciona. Terceiro, documente os alertas e o que fazer quando eles aparecerem. Quarto, e essa é importante, monitore o próprio sistema de monitoramento. E por último, mas não menos importante, revise e ajuste os limites de alerta com frequência. O que faz sentido hoje pode não fazer amanhã. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar. Que evento crítico para o negócio pode estar acontecendo agora mesmo, em silêncio, sem que ninguém esteja vendo? A automação pode muito bem ser a resposta para isso.